11 de junho de 2022, neste sábado, a igreja celebra a memória de São Barnabé apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 21 ao 26, capítulo 13, versículos do 1 ao 3. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje nós celebramos esta memória litúrgica de São Barnabé. São Barnabé nasceu na ilha de Chipre. Ele é descrito no texto da Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos. E este livro, os Atos dos Apóstolos, apresenta Barnabé como sendo um homem rico, que vendeu seus bens, deu aos pobres. Também Barnabé, como o texto que nós ouvimos hoje, foi quem apresentou Paulo à igreja e também o acompanhou na sua primeira viagem missionária. Também esteve junto de Paulo no chamado Primeiro Concílio de Jerusalém. São Barnabé derramou seu sangue como testemunho vivo de Jesus Cristo. Por isso, hoje a igreja se reveste de vermelho, celebrando o seu martírio. O seu nome está no cânon romano, na descrição dos mártires da igreja, que é a oração eucarística 1 que nós rezamos na missa. Este santo, de tão importante que é na igreja primitiva, a igreja o chama de apóstolo, embora ele não tenha sido selecionado ou chamado dentre os 12 escolhidos por Jesus Cristo, mas como serviu a igreja nascente junto de Paulo, ele também recebe esse título. Por isso que nós rezamos na missa hoje o prefácio dos apóstolos para este missionário, que acompanhou São Paulo, que pôde chamar Paulo à missão. Meus queridos, nós também somos convidados a sermos apóstolos do Senhor, neste mundão tão perdido e tão distante de Deus. Às vezes anunciar o evangelho não é ficar falando de maneira
persistente, incisiva, às vezes até intolerante da palavra do Evangelho ou de Jesus Cristo. Não é isso. A forma mais eficaz de anunciarmos o Evangelho é com o nosso viver. Primeiramente, a alegria de viver. Nós temos de refletir a alegria que vem de Deus. Por quê? Porque nós somos cheios do Espírito Santo. A palavra de hoje diz assim: Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. A primeira coisa é a alegria que vem de Deus, porque nós somos os templos do Espírito. A segunda coisa é a bondade. Se nós queremos manifestar e evangelizar as pessoas com quem convivemos, nós temos de viver a palavra. Temos de ser pessoas boas. Nós estamos num mundo muito mau, perverso. Muita gente hoje que pensa ser bom, mas é capaz de fazer um mal ao outro, de passar a perna no outro, ou é incapaz de ajudar o outro, mesmo que não tenha obrigação de fazê-lo. A bondade, que é uma das características de Barnabé, é aquilo que nos faz ser caridosos com o próximo, sensíveis. A bondade nos faz compreender o outro, nos faz entender o outro, não nos faz julgar o outro. A bondade nos faz estender a mão ao outro. A bondade nos torna incapazes de fazer o mal, mas somente nos impele ao bem. Um homem de fé, São Barnabé, e nós também somos convidados a sê-lo no mundo. Nós convivemos com tanta gente, mas às vezes falamos tão pouco de Jesus Cristo com a nossa vida e com as nossas palavras. Muitas vezes as nossas atitudes, em vez de anunciar a fé, anunciam desânimo, anunciam a decadência. Nós temos de ser pessoas da alegria, pessoas da fé, pessoas da confiança em Deus, pessoas da esperança nos ambientes onde nós convivemos. Por isso, hoje, nós vamos pedir ao Senhor, neste momento de reflexão, de oração, que tire do nosso coração o sentimento de timidez, que tire do nosso coração o sentimento de desânimo, que tire do nosso coração o sentimento de desistência, que tire de nossos lábios e de nosso coração os sentimentos negativos, os pensamentos vãos, os pensamentos que não nos fazem progredir na fé. Nós temos de ser homens de autoridade, de confiança, de fé, meus queridos. Esses que anunciaram o evangelho na igreja primitiva, dentre eles Barnabé, eram homens com essas características. Por isso que a igreja cresceu e chegou até hoje, até nossos dias. Se fossem homens frágeis, desanimados, cansados, fragilizados, que se deixavam abater pelo mal, pelas dificuldades, o evangelho não teria chegado até hoje, não. O texto da Escritura vai dizer: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. E hoje o Senhor também diz para nós: separai para mim você que está escutando essa mensagem, a fim de que você possa executar o trabalho para o qual eu o chamei. O Senhor te entregou uma missão, meu querido, minha querida. Vai lá e faça com primor, com a cabeça erguida, com bravura, com coragem. Coloque a mão no seu coração, vamos rezar nesta manhã. Reze com o Padre. Senhor Jesus Cristo, tantas vezes em meio aos acontecimentos da vida, eu acabo desanimando, me fragilizando, não crendo em vossa providência, em vosso poder, em vossa soberania. Ajudai-me a ser o apóstolo da alegria com as pessoas com quem eu convivo. Ajudai-me a ser o apóstolo, a apóstola da fé, da confiança, da bondade. Ajudai-me
a não me deixar abater pelas dificuldades da vida, a não desanimar, a não me inclinar diante das dificuldades da vida, mas ajudai-me a enfrentá-las com coragem, com força, com bom ânimo. É isso que vos peço nesta manhã, Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Meus queridos filhos e filhas, um sábado repleto do Espírito Santo, da bondade e da fé que vem de Deus. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.